Bom, pessoal, dando continuidade, simplesmente reescrevi aqui, né, a equação de Euler colocada dessa maneira. E o que nós vamos fazer agora é tentar verificar fisicamente o que quer dizer cada um desses termos dessa equação. Tá? Como nós temos o somatório dos termos, nós podemos pensar nisso como uma superposição de efeitos. Então nós vamos analisar de forma separada cada um dos componentes, tentando identificar o que seria o efeito físico de cada um desses componentes, ou seja, fisicamente, dentro do rotor da máquina, o que isso daqui está implicando. Tá? Bom, o primeiro termo, nós temos 1 sobre 2g V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Isso daqui não é nada mais do que uma variação na carga dinâmica. Ou seja, ocorre transferência de energia entre a máquina de fluxo e o fluido e aí lembrando que a parte da máquina que efetivamente é responsável pela transferência de energia é o rotor. Devido à variação da energia cinética do fluido. Então, o primeiro termo aqui fica de uma maneira bem óbvia, tá? Variação de velocidade absoluta do fluido está diretamente relacionado com a variação da energia cinética do fluido. Então, uma transferência de energia vai estar acontecendo entre o rotor da máquina e o fluido por meio dessa variação de energia cinética do fluido. O segundo termo não é tão óbvio quanto o primeiro, tá? Isso é uma variação de energia devido ao trabalho de fluxo. Então, no primeiro termo considera-se velocidade absoluta, no segundo termo nós temos apenas velocidade tangencial da pá, tá? O qual está diretamente relacionado com o movimento de rotação do rotor, e isso daqui vai nos dar uma variação devido ao trabalho de fluxo. E o terceiro termo nós assumimos velocidade relativa. Então o que nós estamos fazendo é basicamente energia cinética do fluido, efeito puro de rotação e efeito puro de translação do fluido no interior do rotor, ou seja, como se o efeito de rotação tivesse filtrado aqui, o efeito de translação filtrado aqui. Tá? Isso daqui é um pouquinho, diríamos, diferente do usual para um primeiro entendimento, então a gente vai explorar um pouquinho mais
esse efeito de rotação, tá? Para isso vou usar o auxílio desse desenho aqui. Então imagina que nós tenhamos um rotor, tá? De novo, uma imagem que ficaria legal para você ter seria um rotor semiaberto de uma bomba com pás retas. Então, às vezes, fizer uma busca por uma imagem de um rotor dessa maneira ajuda bem a entender isso daqui, mas basicamente aqui seriam as pás retas, né? E esse conjunto de pás se repete ao longo da circunferência do rotor, tá? Então vamos assumir que isso daqui está girando com uma determinada velocidade angular ômega. Eu tenho um elemento diferencial de fluido aqui, onde esse elemento ele tem um comprimento dr, posição inicial dele está uma distância r do centro do rotor, posição final dele uma distância r mais dr do centro do rotor, de tal forma que o comprimento desse elemento é dr. Eu posso associar um diferencial de massa a esse elemento como sendo um dm, e vou assumir que ele tem uma determinada área aqui constante, um diferencial de área dA. Observa que se isso daqui for um movimento de rotação pura, ou seja, nós filtramos o efeito da translação, nós podemos escrever que nesse caso a velocidade tangencial associada a esse elemento de fluido vai ser igual à própria velocidade tangencial da pá, uma vez que o movimento dele vai se associar a um movimento de corpo rígido, tá? Do tipo ômega r, ou seja, um movimento radial puro. Bom, o que nós vamos fazer agora é uma análise das forças que estão atuando sobre esse elemento. Vamos pensar, imagina que você tem, por exemplo, uma corda, como se essa caneta fosse uma corda e uma bolinha amarrada aqui. Se você coloca isso em um movimento circular, tá? Fazendo um giro, deve existir um equilíbrio de forças acontecendo de tal forma que ele permaneça com o movimento circular e não saia pela tangente. Então você vai ter uma força atuando como uma tração. Se isso daqui é uma corda, ela não vai resistir a um esforço de compressão, tem que ser um esforço de tração. Então nas duas pontas aqui você tem uma tração atuando nela. Essa tração vai ter uma magnitude correspondente à da força centrífuga, que vai estar agindo diretamente sobre a massa dessa bolinha que está aqui, tá? Na bola, por sua vez, essa tração vai estar atuando no sentido da direção do raio, fazendo com que ela não saia pela tangente. Quando nós vamos para um elemento de fluido dentro de um escoamento, nós não temos fisicamente um mecanismo lá segurando aquele elemento de fluido naquela determinada posição. Isso faz com que toda vez que tenhamos um movimento de rotação, ocorra um aumento de pressão na direção radial, porque é essa diferença de pressão na direção radial que vai permitir com que esse elemento de fluido continue girando, ao invés de estar se deslocando na direção tangente ao movimento. Então, essa diferença de pressão faz esse papel como se fosse a tração em uma corda aqui. Probleminhas que você já está muito acostumado a ver em física. Bom, vamos redesenhar esse elemento de fluido aqui embaixo.
e analisar as forças que estão atuando sobre o mesmo. Tá? De novo, ele está girando, então pelo que a gente acabou de comentar, eu vou ter uma pressão atuando de um lado e um P mais um dP, uma pressão mais um diferencial de pressão atuando do outro lado, que é justamente o que vai me dar a força centrípeta, que vai estar atuando na direção para dentro do raio, ou seja, no sentido do menor raio, para compensar a ação da força centrífuga que está tentando empurrar esse movimento para fora devido ao efeito do giro. Então, só relembrando aqui. Esse aqui é o nosso diferencial de área. Legal. Força centrífuga. Ela vai atuar apontando para fora do movimento. E pode ser escrita como sendo simplesmente a massa do nosso elemento que multiplica velocidade tangencial ao quadrado dividido pela posição radial do mesmo. Mas, da forma como estamos assumindo, a velocidade tangencial nada mais é do que o U, ou seja, o ômega-R. Então a gente pode substituir isso aqui como sendo uma força centrífuga igual ao diferencial de massa que multiplica ômega ao quadrado vezes R. E essa vai ser a força centrífuga no nosso caso. Por outro lado, a força centrípeta, deixa eu só ver se está aparecendo ainda aqui no vídeo, força vai ser simplesmente causada por essa diferença na pressão. Tá? Então, a força centrípeta vai ser igual à força que atua no sentido interno, P mais dP, que multiplica o elemento de área dA, menos a força que atua no sentido externo, P, que multiplica o elemento dA. Continuando isso do outro lado da folha, nós temos então que a força centrípeta pode ser reescrita como sendo simplesmente dP vezes dA. O que vamos fazer agora é assumir equilíbrio radial. Só uma correçãozinha aqui, tá? Desculpa, que na realidade o movimento não é radial puro, ele é circunferencial puro. Tá? Então isso daqui está na direção azimutal, ou seja, fazendo círculo. Escrevi errado aqui, tá bom? Então nós vamos assumir equilíbrio radial assumindo o equilíbrio radial, nós estamos assumindo que a posição radial desse elemento não está mudando. Se a posição não está mudando, isso quer dizer que existe um equilíbrio de forças atuando sobre o elemento, ou seja, nós temos força centrífuga igual a força centrípeta. Bom, então essa é a ideia básica da análise, ou seja, nós podemos simplesmente afirmar que o diferencial de massa do elemento multiplicado pela velocidade
velocidade angular elevada ao quadrado vezes o raio vai ser igual ao diferencial de pressão que atua sobre a face externa do elemento, multiplicado pelo nosso diferencial de área. Mas a massa do elemento está na forma de um diferencial, simplesmente porque o elemento é um diferencial, tá? Pode ser reescrita como a massa nada mais vai ser do que a massa específica que multiplica o volume do elemento, sendo que o volume do elemento nada mais é do que o diferencial de área multiplicado pelo comprimento dele, que é o diferencial no raio, nosso dr. Dessa maneira, nós podemos reescrever a força centrífuga como sendo simplesmente ρ dAdr, que multiplica ômega ao quadrado vezes R. E aí, se nós voltarmos na equação acima, nós vamos ter que ρ, que multiplica dA, dr, vezes ômega ao quadrado, vezes R, vai ser igual a dP, vezes dA. Podemos simplificar o diferencial de área e reescrever isso daqui como sendo simplesmente dP sobre dr igual a ρ ômega ao quadrado vezes R. Isso não é a forma final que nós vamos trabalhar na equação agora, no entanto, isso daqui é uma outra equação muito importante em mecânica dos fluidos. Tá? Isso daqui é chamada equação do equilíbrio radial. Isso nos diz que a hipótese, diríamos, que nós estamos fazendo está acontecendo. É óbvio que nós chegamos a ela justamente por essa hipótese de igualdade de forças, mas ela nos dá que, para que aconteça um incremento no raio, na posição radial desse elemento, deve acontecer um incremento no diferencial de pressão. Tá? Então, isso mantém o elemento nessa posição de equilíbrio em uma determinada posição radial constante. Colocando essa equação de uma forma mais interessante para a nossa análise agora, nós podemos simplesmente dizer que dP sobre ρ vai ser igual a ômega ao quadrado, que multiplica R dr. Se nós voltarmos aqui e fizermos uma análise considerando toda a extensão do rotor, dizendo, olha, eu tenho um determinado ponto 1 e um determinado ponto 2 como sendo entrada e saída do rotor, e analisar isso de um ponto de vista integral, nós vamos ter que a integral de 1 até 2
de dp sobre ρ vai ser igual a integral de 1 até 2 de ômega ao quadrado RdR. Então, a integral de 1 até 2 de dp sobre ρ nada mais vai ser do que meio que multiplica ômega ao quadrado R2 ao quadrado menos ômega ao quadrado R1 ao quadrado. Mas ômega ao quadrado R2 ao quadrado nada mais é do que o 2 ao quadrado. E ômega ao quadrado R1 ao quadrado nada mais é do que 1 ao quadrado. Ou seja, isso nos mostra que a integral de dp sobre ρ é igual a meio de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E o que isso tem a ver com o trabalho de fluxo? Bom, lá em termodinâmica vocês já viram que esse termo aqui se refere ao próprio trabalho de fluxo. Depois, caso necessário, eu faço um outro videozinho só relembrando esse conceito. Tá? Então isso daqui é só para mostrar que esse segundo termo, ele realmente está ligado com uma variação de trabalho de fluxo. Bom, continuando, temos agora o último termo para fazer a análise. Menos 1 sobre 2g de W2 ao quadrado menos W1 ao quadrado. E aí de novo volta a ser uma análise um pouquinho mais óbvia, né? Variação da carga. Aqui eu escrevi em energia, mas como tem 1 sobre 2g aqui, seria uma variação de carga. No entanto, a demonstração ali eu fiz pensando em energia, tá? Vamos só retirar o 1 sobre 2g aqui, deixar apenas 1 sobre 2 multiplicando, mas a ideia é exatamente a mesma. Bastaria passar a gravidade multiplicando o outro lado da equação. Então, variação de carga devido variação na velocidade relativa. Então pode pensar nisso como sendo, olha, voltando na mesma figurinha, tá? O que acontece é, como o efeito de rotação já foi filtrado, já foi trabalhado no segundo termo, 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, agora é como se fosse uma análise semelhante, no entanto, com isso daqui fixo, sem o efeito de rotação e apenas o nosso elemento de fluido percorrendo a direção radial. Tá? E aí sim vai entrar apenas a variação de velocidade relativa. Assumindo um escoamento incompressível por simplicidade, tá? Se a área da seção transversal está aumentando, a velocidade relativa estaria diminuindo de forma análoga, tá? Se o elemento de fluido viesse de uma posição externa para uma posição interna, teríamos a área diminuindo e a velocidade relativa aumentando. Então assim que se daria esse efeito de variação de velocidade relativa, similar ao escoamento em um canal. Bom, podemos pensar isso fazendo uma análise com a equação de Bernoulli também, tá? Para chegar nessa mesma questão. E, na verdade, fazer essa análise rapidinho agora, que
vai nos mostrar que isso daqui também tem variação de pressão envolvida. Então, voltando aqui na nossa folhinha, tá? E considerando agora o terceiro termo, se nós imaginarmos que isso está acontecendo, de novo, a variação da velocidade, assumindo um instrumento incompressível, está relacionada com essa variação de área, ou uma outra coisa que poderia causar uma variação de velocidade seria o efeito de fricção com as paredes. Como nós estamos partindo das equações de Euler para turbomáquinas e nas equações de Euler nós desprezamos os efeitos de fricção, a única coisa capaz de causar uma variação na velocidade relativa aqui seria justamente a variação da área da seção transversal. Tá? Então, o que nós podemos fazer é simplesmente aplicar uma equação de Bernoulli entre os pontos 1 e 2. Fazendo isso, nós temos simplesmente que P1 sobre gama mais W1 ao quadrado sobre 2G mais E1 deve ser igual a P2 sobre gama mais W2 ao quadrado sobre 2G mais E2. Se nós desprezarmos qualquer variação de cota, tá? Assumindo que Z1 é aproximadamente igual a Z2, nós podemos reescrever esse termo como sendo menos 1 sobre 2G, aqui a equação de Bernoulli escrita na forma de carga, tá? W2 ao quadrado menos W1 ao quadrado igual a P2 menos P1 sobre gama. Por que eu quis escrever isso mostrando que isso daqui pode ser colocado como sendo uma variação de pressão? Porque mais para frente nós vamos comentar sobre grau de reação de máquinas de fluxo, tá? Principalmente pensando em turbomáquinas, e aí nós vamos mostrar que isso daqui está feito com variação dinâmica, tá? E isso daqui tem um efeito de variação de estática, ou variação estática, desculpa, ou seja, esses dois termos podem ser relacionados com variação de pressão, enquanto esse termo aqui é relacionado diretamente com variação de velocidade. Isso nos diz o quê? A altura de carga ideal, que é dada pela equação de Euler, ela representa a variação da energia cinética do escoamento absoluto, que é esse primeiro termo da equação, somado à variação causada pela rotação do rotor, que é esse segundo termo, um efeito de rotação pura, e subtraindo a variação da energia cinética do escoamento relativo, que é causado justamente como se fosse um movimento sem a presença da rotação, filtrando cada um dos efeitos físicos que acontecem dentro do rotor da turbomáquina dessa forma. Por isso é interessante escrever essa equação dessa maneira. Bom, para essa segunda parte do vídeo, nós paramos aqui, tá? A ideia era simplesmente tentar fazer
essa explicação de cada um dos efeitos que acontecem para transferência de energia no motor da turbomáquina existir. E na sequência nós voltamos com um exemplo e depois entramos na parte de análise dimensional voltadas a turbomáquinas. É isso, pessoal. Muito obrigado.